Gente, eu tô aqui escrevendo o capítulo 4 e eu tô ficando triste porque... Então, eu terminei o 1984. Oi, gente! Dando início a mais um vlog aqui no canal. O vlog de hoje vai ser um vlog de escrita e leitura. O Vitor, do canal Geek Freak, ele tá fazendo uma maratona literária. Ainda não começou, vai começar dia 6. E nessa maratona, ele propõe pra gente ler 6 livros no mês de dezembro. 7 se você fizer o desafio final, mas eu acho que eu não vou fazer. Então, 6 livros. Cada livro tem um tema. Eu vou estar mostrando pra vocês depois, ao decorrer do vlog, o tema dos livros. Já falando aqui, se eu não conseguir, tá tudo bem. Eu vou ficar feliz de ver até onde eu for nesse desafio. Eu fiz um cronograma de leituras, então eu pedi ajuda pro ChatGPT. Falei pra ele a quantidade de páginas que cada livro que eu escolhi tinha e falei pra ele criar um cronograma semanal pra eu conseguir ler os 6 livros agora em dezembro. Então ele fez pra mim. A gente tá na semana 1, né? Hoje é dia 2 de dezembro. Ontem, no dia 1, eu já completei a primeira meta, que era ler 45 páginas do primeiro livro que eu escolhi. O primeiro tema da maratona do GF era um livro que você deveria ter lido esse ano, mas você acabou não lendo. Então, eu escolhi o 1984, do George Orwell. E esse livro eu fiquei o ano todo falando que eu ia ler, mas acabei não lendo. E aí agora eu coloquei ele aqui na maratona para eu conseguir terminar antes que o ano acabe. Eu tenho a quantidade de páginas que eu tenho que ler desse livro até o dia 7. Hoje, no segundo dia, eu também tenho que ler 45 páginas. E é isso, gente. Eu tô muito animada pra tentar fazer esse desafio. Eu acho que vai ser um pouco difícil, mas eu vou dar o meu melhor pra conseguir. Gente, eu tô aqui escrevendo o capítulo 4 e eu tô ficando triste porque o casal tá meio que brigando, sabe? Eles ainda não são um casal, eles se odeiam ainda. Pra quem não sabe, é um Enemies to Lovers, de Inimigos para Amantes. E eles estão brigando muito aqui numa cena e tá me deixando tão triste. Não sabia que isso era possível, gente, mas eu tô ficando triste mesmo. Então eu vou dar uma pausa, vou ler 1984. Escrever cenas tristes deixa a gente meio pra baixo, sabe? Suba um pouquinho da minha energia. Parece que o meu humor tá tipo... Ui. Oi, gente, hoje já é segunda-feira, dia 8. No final de semana eu li bastante, mesmo eu indo na casa do meu namorado, eu consegui ler lá e bater as minhas metas de leitura. Então, eu terminei o 1984. Essas foram as marcações que eu fiz, teve bastante. Teve tanta que até o meu post-it laranja acabou, e aí eu tive que usar o amarelo aqui no final. Mas, gente, que livro bom. Depois eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre ele. Eu só tô aqui passando pra avisar pra vocês que eu já estou lendo a minha segunda leitura aqui de dezembro, que na verdade é uma continuação, né? Porque eu já estava lendo esse livro, mas eu não consegui terminar ele. Então fiquei alguns meses sem ler. E agora eu peguei pra acabar.
Depois do cemitério, eu vou ler Mulherzinhas, então são 680 páginas e eu vou dividir 50 páginas por dia, por 14 dias mais ou menos. E Mulherzinhas já começa nessa semana, então a partir do dia 10 eu vou estar lendo Mulherzinhas, hoje é dia 8. Então eu tenho praticamente 2 dias pra acabar esse livro aqui, o que eu acho que vai dar. O GF tá começando agora, a maratona, então agora são 2 horas da tarde, eu acordei cedo pra conseguir terminar tudo que eu tinha que fazer antes da live. E é isso, gente, bora ler. Gente, vocês vão me perdoar que eu tô descabelada, tá? Mas eu vou gravar assim mesmo. Hoje é segunda-feira, dia 15, então passou a segunda semana do desafio da Maratona Literária e eu vim trazer atualizações pra vocês. Eu terminei o segundo livro da maratona, que foi O Cemitério. O livro físico não tá mais aqui comigo porque eu já dei ele embora. Eu não gostei muito da história, então não achei que eu deveria ficar com o livro, então eu simplesmente dei ele embora. Eu dei ele pro meu irmão. Na verdade, a gente meio que trocou. Então, o meu irmão, ele coleciona livros do Stephen King. E como eu não gostei muito do Cemitério, a gente resolveu trocar livros. Então, ele deixou eu escolher um livro da estante dele em troca do Cemitério. Eu escolhi Edgar Allan Poe. Então, essa edição aqui é da Dark Side e tem vários contos do Edgar Allan Poe aqui dentro. E eu resolvi escolher esse livro porque o Cemitério, eu vi muitas resenhas falando, resenha sem spoiler, falando que o livro dava medo e tudo mais, e eu não senti medo em nenhum momento lendo o Cemitério. Eu senti um certo incômodo, assim, com algumas coisas, né, porque a história é um pouquinho bizarra, mas eu não gostei do plot, não gostei muito de como foi indo as coisas. Então, eu resolvi pegar um livro que talvez me dê medo. Então, essa versão aqui da Dark Side é muito bonita. E o meu irmão só me deu ela porque ele já leu esse livro aqui inteiro, né? Todos os contos que tem aqui. E ele gostou demais. Ele vai comprar uma edição mais bonita que ele viu, eu acho, se eu não me engano. Então, eu resolvi ficar com essa edição aqui. Eu não vou estar colocando ela na maratona literária. Eu acho que não, pelo menos. Então, eu já comecei a ler meu próximo livro, que é Mulherzinhas. Eu tava com muita vontade de ler um livro que se passa em 1800, vibe meio Bridgertons, mas não é Bridgertons porque elas são pobres, né? Eu tô no capítulo 5 de Mulherzinhas. Não sei se tá focando, mas eu já tô achando muito legal. Eu amo esse tipo de história. Esse livro tem 600 páginas, então eu dividi aqui entre 14 dias pra eu ler mais ou menos 50 páginas por dia. Só que já tô falhando. Já tô meio que falhando aqui na maratona literária, porque na segunda semana eu deveria ter lido 250 páginas. E eu não cheguei nem perto disso, eu tô na página 64 ainda. E a gente já tá na terceira semana, né, gente? Então eu preciso acelerar esse livro pra eu conseguir terminar ele nessa semana. O que é um pouquinho difícil, né? Porque o livro tem 600 páginas e eu falhei ali na semana que era pra eu começar a ler. Como eu fiquei muito ocupada na segunda semana, eu não consegui nem ler, nem escrever direito. Então eu tô no capítulo 5 ainda do meu livro, mas eu quero voltar com tudo essa semana. Então hoje, como eu falei, é segunda-feira. Vai começar agora a maratona do GF, né, em live. E eu vou estar lendo aqui o máximo que eu conseguir. Então é isso, gente. Só essas atualizações pra vocês. Boa tarde, gente. Hoje já é terça-feira, o dia seguinte. Já é, se eu não me engano, 6 horas da tarde. E eu acabei de terminar tudo que eu tinha que fazer no dia. Muita coisa. E finalmente agora eu vou poder tomar um banho e sentar pra escrever e pra ler e pra relaxar. Eu tô muito cansada. Então eu vou tentar escrever, terminar o capítulo 5 que eu tava escrevendo. Tô no final dele e já dar início no capítulo 6. Eu vou estar fazendo um sprint de 25 minutos. Então, 25 minutos eu vou escrever, 25 minutos eu vou ler. E é isso, gente. Let's go!
Ai, Jesus amado. Eu não sei nem como é que eu vou começar esse clipe. Oi, gente. Já é janeiro. Pois é, eu falhei na minha missão de ler 6 livros no mês de dezembro. Eu consegui ler 2 livros. E eu não li mais nada no mês de dezembro. Na verdade, eu comecei a ler Mulherzinhas. Eu ainda tô nesse livro. Tô no começo dele, tô lá pela página 100. E agora já é dia 3 de janeiro. E é isso, eu vou estar finalizando o vlog por aqui. Abafa. Abafa porque eu não consegui ler tudo que eu queria ler, não consegui escrever tudo que eu queria escrever. Mas tudo bem, gente. Às vezes a gente vai falhar na vida, né? Fazer o quê? O mês de dezembro é um mês muito agitado. Tem Natal, tem Ano Novo. Eu fiquei muito ocupada. Mas, como prometido, eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês do que eu achei dos livros que eu terminei, né? Que foi 1984, do George Orwell. E eu simplesmente amei esse livro. Esse livro é muito bom e muito, muito rapidinho de ler. Então, ele é uma distopia e ele foi publicado em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial. E é uma distopia que se passa em 1984. Então, como ele foi publicado em 49, é como se fosse um livro que se passa no futuro, né? Pra eles, né, da época. Então, esse livro ele vai contar a história do Winston, que vive nesse país totalitário. E esse país é totalmente controlado pelo partido que tá no poder há muito tempo já. Eles meio que controlam tudo, meio que não. Eles controlam tudo o que acontece no país, todas as notícias que saem, todas as verdades, todas as mentiras. Eles controlam tudo e todo mundo é vigiado o tempo todo. Então, você não pode ser contra o partido, você não pode ser contra o Big Brother, né? O termo Big Brother vem desse livro. Então, o Big Brother, o grande irmão, tá sempre de olho. Ele é como se fosse onipresente. Todas as casas têm um aparelhinho que chama teletela, e essa teletela, ela meio que consegue ouvir você e ver você na sua própria casa, então você não tem privacidade nenhuma. Então, o Winston, ele é um personagem questionador das coisas, ele começa a questionar ali o país que ele vive, ele já vinha questionando, e só que ele tem muito, muito medo de que algo aconteça com ele, então ele nunca tentou falar com alguém, nunca tentou se rebelar de alguma forma, ele sempre seguiu as regras do jeito que são. E ele tem um trabalho muito interessante nesse livro que eu achei assim, tipo, sei lá, eu achei muito louco, que é ele meio que trabalha apagando o passado e reescrevendo esse passado para fazer sentido no presente desse país. É muito louco. Então, qualquer fato que possa ter tido na história do país, mas que não faz mais sentido pro partido no momento presente, o Winston ele é mandado para reescrever o passado e meio que reajustar o presente, entende? Não sei se eu tô conseguindo explicar muito bem, mas é muito louco. Então, por exemplo, esse país ele tá em constante guerra com outros países, né? Então, se a guerra começou em tal ano, por exemplo, 1970, a guerra começou em 1970 contra o país vizinho. Então, se o partido precisasse que essa data fosse alterada pro interesse deles, o Winston ele vai lá e reescreve o passado dizendo que a guerra começou em 1975, por exemplo. Então, esse é basicamente o trabalho que o Winston tem. Toda vez que o partido precisa mudar alguma coisa do passado, ou apagar alguma coisa, ou mudar algum fato, o Winston recebe o trabalho na mesa dele e ele reescreve o passado de acordo com o que o partido quer agora. Então, é assim que eles manipulam todo mundo que mora nesse país. Então, como eu falei, o Winston estava começando a questionar as coisas, questionar aonde ele mora, o que ele faz. Ele começa a ter pensamento próprio. Ele começa a ver que algumas coisas não estão certas, algumas coisas parecem meio estranhas de algum jeito. E aí você vai acompanhar pra ver se, né, o que ele vai fazer a respeito, se ele vai fazer alguma coisa a respeito, se ele não vai, se ele vai ficar parado, se ele vai fazer qualquer coisa. E, gente, que livro bom, né? E tem todo aquele fator, né, que ele não pode sair da linha, porque tem sempre um olho observando ele, tem sempre alguém vendo o que ele tá fazendo, ouvindo o que ele tá falando. Tanto que ele tem até medo de falar enquanto ele dorme, ele tem medo de falar alguma coisa errada e acabar sendo preso. Olha só, eu vou ler o que eu acabei de falar pra vocês, né, que o partido tenta, né, que o partido tenta mudar o passado pra beneficiar eles agora no presente, ó.
Não é spoiler, tá? Isso aqui é bem no começo do livro. E se todos os demais aceitavam a mentira que o partido impunha, se todos os registros contavam a mesma história, então a farsa era incorporada à história e se tornava verdade. Então, é aquilo. Eles mudam o passado pra favorecer eles. Na cara dura, gente. Às vezes você leu lá uma notícia que dizia claramente que o país estava em guerra com tal país, mas depois de alguns meses, se o partido mudasse essa informação, você simplesmente aceita. É assim que eles fazem para controlar as pessoas e manipulá-las, né? Tem também uma frase muito interessante que a gente vai entender mais pro final do livro, mas logo aqui no comecinho ela aparece, que diz assim: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Então, quando eu li no começo, eu falei, quê? Guerra é paz? Liberdade é escravidão? Ignorância é força? Essa parte eu entendi, né? Porque quem é ignorante é fácil de controlar, né? Mas as duas primeiras frases eu não tinha entendido, então a gente só vai entender lá pro final do livro. E a explicação é muito louca. Simplesmente nota 5 de 5, tá? 5 estrelas. Amei. Vamos falar agora sobre o cemitério. Esse livro, gente, eu tava com uma expectativa tão alta pra ele, mas acabou não sendo o que eu tava esperando. E eu não gostei do livro. Assim, não é que eu não gostei do livro todo, assim. Eu gostei de ler sobre os personagens, sobre o dia a dia, sobre o clima que tava se instaurando ali, tava ficando, tipo assim, cada vez mais tenso, né? Porque é um livro do Stephen King, é um livro de terror. Então, todo o clima que o Stephen King cria nesse livro, a atmosfera que ele cria, só de pensar, eu consigo voltar pra história na hora. É muito, muito legal como ele consegue criar uma atmosfera, tipo, muito... Meu Deus, sabe o que tá acontecendo? O cemitério, eu tô sem o livro aqui, tá, gente? Eu já dei embora. Eu dei pro meu irmão e ele me deu um outro livro. A gente trocou o livro. Ele me deu um livro do Edgar Allan Poe, mas eu dei pra ele o cemitério porque eu não gostei, então eu não ia ficar aqui na minha estante. Aí eu dei pra ele, a gente trocou. Mas o cemitério, ele vai contar a história do Louis, acho que é Louis o nome dele, Louis Creed. E ele é um médico, um doutor, e ele se muda pra essa cidadezinha do Maine. Quase todas as histórias do Stephen King são no Maine. Ele se muda pra essa cidadezinha no Maine, até perto de Derry, onde passa It a Coisa. Eu não lembro agora o nome da cidade, mas ele se muda pra lá com a esposa dele e os 2 filhinhos que eles têm, que é uma filhinha de 5 anos, por aí, e um bebezinho de 2 a 3 anos. Eles se mudam pra essa casa que é de frente pra uma rodovia muito agitada, que passa muitos carros, muitos caminhões pesados o tempo todo. E do outro lado dessa rodovia tem o vizinho deles, que é um velho, é um senhor, um velho. É um senhor, não vou lembrar agora também o nome dele, mas esse senhor, ele tá morando lá com a esposa dele também, que é uma senhora. E logo quando eles chegam ali na casa de mudança, esses vizinhos vão lá abordar eles, né? Na verdade vai só o senhor, a senhora não vai. E esse senhorzinho chega já falando pra eles que atrás da casa deles tem um cemitério de bichos. Então, é um cemitério onde o pessoal ali da cidadezinha enterra seus bichinhos de estimação, cachorros, gatos. E a família do Louis tem um bichinho, eles têm um gato. Eu também não vou lembrar agora o nome do gato, gente. Mas eles têm um gato. E logo ali no primeiro dia, eles já meio que fazem uma caminhada até o cemitério dos bichos pra ver como é que é lá atrás do quintal do Louis. E é como se fosse um morro, assim, é bem longe. Só que logo no começo a gente já vê que tem um clima ali meio estranho, que o senhorzinho provavelmente não tá contando a história toda pro Louis. Então a gente vai meio que descobrindo o que acontece nesse cemitério de bichos. Enfim, eu não vou dar spoiler. Gente, o final desse livro, eu não gostei. Eu achei meio viajado. Achei meio, tipo assim, que o final quebrou o clima que tava se instaurando ali. E também achei que tinha muita descrição na hora do clímax. E eu gostei de como a história foi se encaminhando até o final. Só que eu não gostei do final. É isso. Essa é a minha opinião do cemitério. Eu não vou dar spoiler aqui, né, pra quem nunca leu. Mas talvez seja um livro pra você. Se você gosta de um terror, assim, mais mórbido. Me falaram que esse livro dava muito medo, que era um dos livros que o Stephen King... Que era um dos livros mais crus dele, mas eu não fiquei com medo em nenhum momento.
Não me deu medo em nenhuma cena, assim. Me deu um pouco de nojo algumas vezes. Me trouxe sentimentos ruins que um livro de terror traria, mas não me trouxe aquele medo, sabe? Ai, meu Deus, tô com medo. Mas é isso, gente. É só a minha opinião. Se você tiver uma outra opinião, coloque aí nos comentários que eu vou adorar ver outros pontos de vista. Quem sabe não mudo de ideia. Ah, a minha nota que eu dou pro livro do cemitério provavelmente deve ser 3. 3 estrelas, eu acho. 3,5, talvez. Porque a construção do livro realmente é muito boa. Os personagens eu gostei bastante. Eu gostei bastante de acompanhar o Louis Creed. Ele é um personagem muito interessante, assim, de ler. Mas eu não gostei do final. Mas é isso, gente. Eu vou estar finalizando por aqui o vlog. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Ah, e feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Feliz 2026. Mas é isso, gente. Feliz ano novo. Um beijo. Tchau. Até mais.